Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos da Bíblia Sagrada e hoje continuarmos nossos estudos do livro Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. E eu peço, por favor, hoje, que me acompanhem em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 ao 26. E diz aqui: Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Irmãos e irmãs, nesta passagem vimos que Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas Iscariotes, que traiu o Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, eu peço, por favor, que me acompanhem agora em algumas passagens nas quais Judas Iscariotes é citado na Bíblia Sagrada. Eu peço, por favor, que me acompanhem primeiro em Mateus capítulo 10, versículos 1 ao 4. E diz aqui: os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano,
Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. João capítulo 6, versículos 70 ao 71. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. João capítulo 12, versículos 4 ao 6. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 16. O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Marcos, capítulo 14, versículos 10 ao 11. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. João capítulo 13, versículos 13, versículos 21 ao 22, Jesus prediz que Judas o há de trair. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. João capítulo 13, versículos 26 ao 30. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que
fazes, faze-o depressa. E nenhum o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Marcos capítulo 14. Versículo 43 ao 46, versículos 43 ao 46. Jesus é preso. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Mateus, capítulo 27, versículos 1 ao 10, o suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Mateus, capítulo 26, versículos 17 ao 25. A última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha ordenado, Jesus lhes ordenara.
E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Irmãos e irmãs, a mensagem e a frase que eu deixo aqui hoje é: seja fiel ao Senhor. Pela leitura que fizemos, vimos que Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus Cristo e está escrito na Bíblia Sagrada. Portanto, irmãos e irmãs, que sejamos cristãos de verdade e que sejamos cristãos fiéis, porque o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus é fiel. Portanto, que possamos seguir os ensinamentos do Senhor e que possamos seguir verdadeiramente o Senhor e seus ensinamentos. E que sejamos fiéis ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhe na oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E que possamos refletir, irmãos e irmãs, sobre esta frase: seja fiel ao Senhor Deus. Seja fiel sendo um cristão de verdade. Seja fiel aplicando os conhecimentos que o Senhor Deus deixou para nós, que estão escritos na Bíblia Sagrada. Irmãos e irmãs, que possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo de verdade, sendo fiéis ao nosso Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo. Graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.